Isso. Boa noite. Boa noite para quem está chegando. Boa noite, Ana Laura. Boa noite, Proeliana. Boa noite, Cíntia. Oi, Lucas, Tia Pati. Todo mundo tá chegando para mais uma live de bate-papo. Hoje a gente vai receber aqui a Emily Barros, que é terapeuta ocupacional, e a gente vai falar de desfraude. Emily, você já chegou? Não te vi ainda. Manda um oi para mim. Boa noite. Pessoal que está chegando, vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Márcico, eu sou escritora, sou pedagoga. Preciso desfraldar minha bebê. Que bom, Tia Paty, que você está aqui. A Emily vai dar muitas dicas. Já quero saber a idade ideal. Ela vai falar disso tudo. Teó maravilhosa, né, Fra? Eu concordo também. Ela é maravilhosa, a Emily, muito querida. Boa noite, filha linda. Boa noite, mãe. Oi, Carla. Ah, a Emily entrou. Deixa eu chamar a Emily pra gente já começar, porque hoje tem muito assunto. Boa noite, pessoal que está chegando. Muito obrigada. Sejam bem-vindos. Oi! Boa noite. Oi, Você tá meio de boa lado. noite, pessoal. Você está aqui? Você tá meio de lado para mim, não sei para o pessoal. Oi, Wesley, boa noite. Boa noite, Wesley. Tudo Boa bem, noite, Emily? pessoal. Tá em paisagem. Será que tá Tá tudo bem, todo mundo? Ela imagem? tá de lado? Você tá de lado Liga o para mim. Será celular. que A minha vira o celular para ver? Ah, aí, liga agora, show. tá bom? Agora tá Agora. show. Tô meio torta aqui. Emily, que Agora, alegria te receber. obrigada pelo Ficou show convite. agora. Novamente te agradeço por Imagina. esse convite, principalmente para falar desse tema, né? Muito importante. Muita gente me procura também para falar sobre desfraude. Muitos responsáveis, né? Deixa eu me apresentar. Não sei se já falou antes, eu entrei aqui agora. Eu sou a Não, Emily. pode se apresentar mesmo. Eu sou terapeuta ocupacional, trabalho com a Fê no Sarém, de cá, e também trabalho numa clínica em Jacarepaguá. Te agradeço mais uma vez esse convite, Fê. Vai ser muito legal. Espero que seja bacana, que a gente consiga tirar todas as nossas dúvidas aqui. Espero que dê tempo para falar. Tem muita dica mesmo. Vai dar. Vai dar com certeza. É um prazer estar aqui com você, matando a saudade, né? Porque a gente já está um tempo sem se ver. A Emily Então, também trabalha comigo. Eu já recebi aqui a Carla, que inclusive está aí, que trabalha comigo também, que trabalha com a gente, né? A Emily lá no Sarém, que é o serviço de atendimento e reabilitação especial de Maricá. E o Wesley, que está aqui também, vai vir na semana que vem conversar comigo sobre os primeiros socorros. E está sendo muito especial esse mês de julho com essas lives com vocês. Emily, primeira pergunta assim, que me ocorreu agora, para o pessoal que está chegando e ainda não conhece. O que é o terapeuta ocupacional? O que, que ele faz? Assim, bem rapidinho. então para Pode dar uma dizer para resumida, gente? né? Estou vendo alguns TOs aqui que já Bem estudaram resumido. comigo também. A pessoa também pode ajudar a comentar aí nos comentários. A gente trabalha com independência e autonomia, né? Com as atividades do cotidiano, por isso que a gente fala de ocupação, né? A gente sempre relaciona as ocupações, as tarefas do dia a dia do ser humano. Então, a gente trabalha com as atividades para ajudar na independência, né? Aquele indivíduo que tem alguma alteração
no desenvolvimento, a gente trabalha na área social, cognitiva, em muitos lugares, né? Na educação. Então, tudo ali é para desenvolver a independência e a autonomia daquele indivíduo. Para resumir, é isso aí. É uma profissão ainda que não é tão reconhecida, né? Desconhecida por muitos, né? Alguns só ouvem falar por nome. Então, a gente já associa eu já falo logo assim para ser mais rápido, né? Para associar com a independência. Com atividade, ocupação e independência, tá? Para fazer essa ligação e ficar mais claro para o pessoal que não conhece. Muito bom. Por isso que eu te fiz essa pergunta, porque muita gente perguntou o que é um terapeuta ocupacional para mim quando eu falava da live. Aí eu acabei lembrando de te fazer essa pergunta agora. Vou te fazer então a primeira pergunta sobre desfraude. Muitas perguntas o pessoal foi mandando, que eu deixei uma caixinha, você também deixou, que eu vi, para o pessoal já ir perguntando o que gostaria de saber sobre desfraude. E só avisar para o pessoal que quem quiser tirar alguma dúvida, tiver uma pergunta e mandar, eu só vou deixando para o final, tá? Primeiro eu vou fazer essas perguntas que já me mandaram antes, e aí no final a gente faz as perguntas. Mas o meu assistente, Guga, ele vai anotar todas as perguntas que aparecerem aí, tá bom? O Wesley falou alguma coisa aqui que perdeu. Deixa eu só te falar uma Pode coisinha falar. antes sobre o TO e o desfraude, né? Muita gente procura o TO quando está nesse processo de desfraude, muitas mães procuram a gente, são encaminhadas para a gente para tirar essas dúvidas, por quê? O desfraude ele tem a ver com a independência do bebê, né, da criança pequenininha que está passando por essa fase já de crescimento, e ela precisa sair das fraldas para entrar num novo, é como se fosse um ritual, né? Para entrar numa nova fase da vida dela. Então a gente associa o desfraude também com as atividades do TO por isso, que é mais uma atividade que a gente chama, que a gente correlaciona com a independência, né? Por isso, TO e desfraude tem tudo a ver. Tudo a ver. Por isso que você está aqui. O Wesley falou que tem aprendido muito com vocês, TOs, lá no Parei, e eu também. E a gente falo minhas, as palavras dele, faço minhas também. Emily, qual a idade apropriada para o desfraude? Essa é a pergunta que mais apareceu. Sim, e a principal, né, para a gente dar início a essa conversa. O desfraude é um processo que a gente precisa analisar alguns fatores na criança. Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que tá tudo ok, né? Para mim tá legal. A gente precisa analisar alguns que a gente chama de pré-requisitos que a criança precisa desenvolver para a gente poder tirar essa fralda. Então, o pré-requisito principal é um fator fisiológico, que só vai ser desenvolvido a partir de 1 ano e meio de idade. Então, a criança, a gente não vai pensar em tirar a fralda da criança antes de 1 ano e meio, tá? O número ideal que a gente tem que pensar é por aí. É sempre a partir de 1 ano e meio, por volta lá dos 2 anos. Eu vou explicar por quê. Fisiologicamente falando, né? A criança, todo mundo, né? A gente tem os esfíncteres, que são responsáveis pelo controle da expulsão do xixi e da urina. E a gente precisa que eles estejam desenvolvidos para que a criança saiba controlar o momento ideal que ela vai fazer o xixi e o cocô. Isso só vai estar desenvolvido a partir de 1 ano e meio de idade. Por isso que a gente só pensa em tirar as fraldas depois de 1 ano e meio de idade. Mas basta só isso? Não. A gente precisa de outros fatores também, outros sinais que a gente precisa verificar se a criança já apresenta para saber se ela está preparada para a gente tirar a fralda ou não. O segundo fator que a gente tem que observar é um fator que só vai ocorrer lá por volta de 2 anos, a 2 anos e meio, 3 anos. Por isso que a maioria dos desfraudes já ocorrem por volta dessa idade, de 3 anos. E os especialistas e a gente orienta que a gente pense no desfraude lá por volta de 3 anos, porque a criança vai ter desenvolvido ou vai estar desenvolvendo a capacidade de obedecer os comandos, instruções simples, comandos simples, que ela precisa ter para poder tirar a fralda, porque ela precisa entender, ela tem que ter a compreensão do que está acontecendo com ela, do novo contexto que ela vai entrar, né? Ela tem que entender o passo a passo, o que está acontecendo, o que ela precisa fazer. Então, ela precisa, no mínimo, obedecer uns comandos simples. E isso ela vai desenvolver lá por 2 anos e meio, 3 anos de idade. Então, é aí que a gente começa a pensar nesse desfraude para valer. Antes disso, a gente pode ter um pouquinho de frustração, porque a criança não está preparada ainda. Que instruções são essas? Bem rapidinho, né? Quando eu falo nesses comandos simples, são levanta, senta,
fica sentadinho aí, espera, vem cá, vai pegar esse brinquedo. São coisas simples. E aí a gente observa isso na criança, lá por volta de 3 anos, 2 anos e meio. Se a criança ela não apresenta, ela não consegue obedecer comandos simples, a gente vai trabalhar com ela isso, tá? E todos esses pré-requisitos a gente trabalha em terapia. É aí que entra a terapia ocupacional, fono, psicólogo, o que a criança necessitar para desenvolver esses pré-requisitos para a gente precisar tirar a fralda, para a gente poder tirar a fralda. Normalmente a criança já desenvolve tudo isso com naturalidade, né? No processo do desenvolvimento normal dela. Já pode ir para outra pergunta. Então, a gente pode dizer que a partir de 1 ano e meio até 3 anos, a criança vai estar nesse período e vai depender muito de como ela está lidando com essas questões aí que você falou, né? De comandos, de aceitar comandos, né? Legal. Porque ela vai ter desenvolvido, né? A partir de 1 ano e meio, ela vai começar a desenvolver isso tudo. Antes disso, ela não vai ter desenvolvido, então a gente não tira a fralda. Mas isso não quer dizer que com 3 anos ela já esteja pronta para isso. Às vezes não, às vezes isso ainda está em desenvolvimento. Isso vai variar de acordo com cada criança. O tempo ele varia muito nesse processo de desfraude. Legal. Então, quais são os sinais? Você já falou um pouquinho, mas quais são os sinais que a criança apresenta que ela está preparada para tirar a fralda? Como é que a gente vai saber, então, se meu filho já consegue controlar e tudo mais? Os sinais físicos, né? Você vai observar na sua criança se ela faz o xixi de uma vez só ou se ela faz de pouquinho em pouquinho. Você vai observar se ela faz o cocô já razoavelmente sólido, se ela faz o xixi e cocô em horários previsíveis, se ela já consegue andar com firmeza, dar algumas corridinhas, pular com os 2 pés, né? Se ela já consegue ficar sentada. Minha criança ela não consegue ficar sentada, meu filho ele está com suspeita de TDAH, não sei se ele é hiperativo, ele não consegue ficar sentado, a gente vai trabalhar o ficar sentado nele, entendeu? Se a criança não corresponde a algum desses sinais, a gente vai trabalhar isso com a criança. Outra coisa, a criança ela precisa saber abaixar e levantar as próprias calças, né? Ela precisa participar desse processo de tirar as calças e colocar. A gente consegue trabalhar isso em casa com ela também. Ela se incomoda com a fralda suja, já sinaliza para você que quer trocar a fralda, faz o xixi, cocô na fralda e fica incomodada com aquilo. A gente fica de olho, já é um sinal de que essa criança não quer mais ficar com a fralda, a gente já pode tirar a fralda. Outra coisa, a criança sabe o lugar de cada coisa. É muito importante que a criança saiba que cada coisa tem o seu lugar. O talher fica ali, a geladeira fica na cozinha, a cama fica no quarto, as roupas ficam no armário. Você passa a ensinar o seu filho onde ficam as roupinhas dele. A minha cuequinha fica nessa gaveta, as calcinhas ficam nessa gaveta. Pede para a criança, pega aquela gaveta, bota lá no lugar. Ela precisa saber que cada coisa tem o seu lugar para ela entender que o xixi, o cocô, o banho, eu tomo no banheiro. São coisas que eu faço no banheiro. Então, um pré-requisito também que se a criança não tem ainda desenvolvido, a gente pode trabalhar com ela, tá? Eu acho que são esses... se ela sabe também nomear xixi, cocô, se ela já dá nomes para isso. São coisas que você pode trabalhar com ela em casa e é o que eu oriento e trabalho também em terapia, né? Caso se a criança tenha essa necessidade de terapia, apresenta algum diagnóstico, alguma coisa assim. Deixa eu ver se tem mais outras coisas de sinal. Interessante é que a gente não pensa nisso, né? Que essa coisa, nem tudo relacionado ao desfraude está relacionado àquele momento do xixi e do cocô, né? A criança tem que estar preparada porque ela consegue nomear as coisas e ela consegue entender que cada coisa em seu lugar. Isso é muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. A gente já tem direto ao ponto, né? Já pensou logo em tirar a fralda. Mas tem outros pré-requisitos que a gente pode trabalhar para que a gente precisa, que antes disso talvez não seja a hora ainda. E que a gente pode trabalhar aí para que ela esteja preparada para a gente poder tirar a fralda. Tem uma outra pergunta, teve uma outra pergunta também, se foi a idade limite, né? Se tem a idade limite de desfraude, né? Isso. Não lembro quem perguntou, não sei se foi Camila, não sei. Sobre essa pergunta, a gente tem essa idade inicial, né, que é a partir de 1 ano e meio. O normal, natural, assim, em geral, as crianças desfraudam até os 4 anos.
não é que seja impossível para uma criança com 5 anos de fralda. Mas aí, a partir dos 4 anos, a gente vai analisar. Por que meu filho não está tirando, não quer ficar sem a fralda? Será que eu, que nunca tentei, tiro e coloco a fralda e ele ainda não se acostumou com aquilo? Que sinais que ele não está apresentando? Quais dos pré-requisitos que ele não apresenta e que eu posso trabalhar com ele para a gente de vez tirar a fralda? Será que ele apresenta algum outro sinal que eu tenho que procurar um pediatra e o pediatra vai encaminhar, vai ver a necessidade dele? Talvez o atraso na fala atrapalhe, né? E aí o pediatra encaminha para algum profissional, para uma equipe multidisciplinar. Então, o normal é até 4 anos. Passou disso, a gente começa a analisar o porquê que essa criança não está desfraudando, né? Acho que eu já respondo essa Certo. pergunta. E quando você fala no desfraude, você está falando na criança conseguir sair sem fralda, ou você também está falando da fralda noturna? Ou não? São duas coisas separadas. A criança desfraudada é aquela que consegue passar o dia sem fralda, mas às vezes ainda precisa da fralda para dormir. Ou, quando você fala que a criança até 4 anos ela já está desfraudada, é também no sono ou ainda não? Eu prefiro dizer que é só uma desfraude diurna de dia, porque o desfraude noturno ele vai vir, mas ele demora mais tempo. Isso não quer dizer que a criança consiga ficar sem fralda, tá? Então, o desfraude noturno, às vezes, ele leva até 1 ano para a criança ser desfraudada. A gente demora mais tempo, mas quando a criança já está sem fralda de dia, isso significa que ela já se acostumou com esse novo contexto. Ela usa fralda à noite, isso é uma das dicas que eu vou dar também. A criança ela não pode sentir que ela está com a fralda à noite. É uma dica muito importante. Quando a gente primeiro tira a fralda de dia e a fralda da noite, a criança ela vai dormir sem a fralda para ela sentir que ela está sem a fralda. É dormindo que a gente coloca a fralda nela e antes dela acordar a gente tira essa fralda para ela não sentir que ela dormiu com a fralda e fazer uma confusão na cabeça dela. Então, para ela já está sem a fralda. A gente vai colocar a fralda à noite só para enganar, só por precaução, porque ela ainda não está desfraldada à noite. Então, quando eu falo de desfraude, é mesmo nesse desfraude, pensando nesse desfraude diurno, que já é um grande passo. O noturno ele vai demorar mais um pouquinho, e é normal. Tá joia. Pessoal, só para lembrar que quem está fazendo algumas perguntas, eu estou com as perguntas aqui, que o Guga está anotando todas, e a gente vai fazê-las no final, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui que mandaram. Quando começar, existem fatores que podem atrapalhar esse processo? Acho que você já falou bastante disso, né? Tem mais alguma coisa que você queria destacar nesse assunto? Olha, tem umas coisinhas importantes que eu vou tentar ser rápida para falar, porque é uma coisa importante também. Você vai começar o desfraude, eu sempre oriento, eu vou falar porque é o que eu sempre oriento para os responsáveis, né? Quando a gente começa o desfraude, se a gente não vê que a criança está podendo desfraldar agora, a gente espera mais um tempinho. Eu sempre oriento que os pais façam desfraude, para não ser aquela coisa também de dar muita dor de cabeça, que optem fazer esse desfraude nas férias escolares do filho e nas férias dos pais, para ser um momento em que eles estão em casa e se dedicar bastante para isso ser uma coisa fácil de fazer, que não dê muita frustração, né? Uma coisa menos complicada. Então, a gente usa o útil ao agradável porque tem uma estação favorita, é importante a gente falar isso, tem uma estação favorita que a gente sempre orienta para que seja feito desfraude, se possível, a não ser, não, minha criança, ela tá querendo tirar a fralda, ela já sinaliza que não, já se incomoda com o xixi com a fralda, já pede para ser trocada. Tem todos os sinais que eu posso tirar a fralda agora no inverno. Você tira a sua fralda agora. Mas se você ainda está nesse processo de pensar, né, já está com dúvida, de esperar a sua criança desenvolver mais um pouquinho, a gente sempre orienta para que espere um pouquinho até o verão. Por quê? Não sei se travou. Acho que travou o seu. Travou um pouquinho. Ih, caiu. Será que houve? Vocês estão me vendo bem, gente? Me ouvindo bem? Deixa eu chamar a Emily de novo, que ela caiu. Não sei se foi a internet dela ou se foi a minha. Emily, já te chamei de novo. Pausou o vídeo aí, não, né? Não. Prontinho. Voltou?
Voltei. Voltou. Tá todo mundo ouvindo, né? Perdão, talvez tenha sido a minha internet. Não sei, caiu aqui pra mim. Mas voltando rapidinho. Acontece. Voltando, o verão, no verão, principalmente quando você consegue tirar as férias da criança, as férias escolares do verão, você consegue, os pais conseguem tirar as férias do verão também, o que que acontece? Por que que a gente prefere? É mais calor, a gente usa menos roupa. No início do processo de desfraude, tem muito xixi e cocô que vaza, escapa mesmo. Então, a gente tem que lavar muita roupa. Tá quente, então é mais fácil de secar, é mais fácil da criança tirar a roupinha. Eu dou a dica também de você poder, se possível, deixar o seu filho sem roupa em casa, porque ele vai se acostumando a ficar sem a fralda. No inverno, fez xixi nas calças, você vai ter que tirar aquilo tudo, a criança é zíper, é botão, fica mais difícil da criança tirar. A umidade pode causar assadura, causar algum tipo de resfriado, pode atrapalhar tudo. E no inverno, eu não sei se vocês repararam também, mas a gente faz mais xixi, porque a gente retém mais líquido, tem toda uma explicação aí. E aí acaba que a frequência de fazer xixi aumenta e os pais podem achar que perdeu um pouco do controle, tá tendo muito escape e se frustrar um pouco com isso. No inverno tá mais quente, você fez xixi nas calças, toma aquele banho gelado, tá mais refrescante, ajuda em tudo. Então eu sempre falo para, se possível, inicie esse processo no verão, que vai ajudar bastante. Muitos fatores ajudam bastante e evita também em determinados casos. Quando a gente faz o desfraude, a gente fica muito assim junto, pensando na rotina. A gente precisa de uma rotina estabelecida. Então, evita fazer o desfraude quando você tem mudanças na rotina. Mudanças de residência, mudanças de escola, nascimento de um irmãozinho recém-nascido, que a mãe vai estar ali dando muita dedicação pro irmão e ela precisa também estar focada, estar pensando no desfraude, pode enrolar um pouco. Enfrentamento de luto, né? Morreu um ente querido, então é uma coisa que mexe com toda a família. Então a gente evita fazer o desfraude em momentos de mudanças na rotina ou então tá fazendo um tratamento medicamentoso. A gente espera ou interrompe o desfraude, resolve, acaba o tratamento, acaba de tomar a medicação e depois a gente inicia, se possível, o desfraude. Tem medicamento que faz a criança perder o controle da bexiga mesmo, é normal, acaba escapando sem ela sentir. Tem medicamento que faz a gente perder um pouco a sensibilidade. Então a criança pode fazer o xixi, cocô e nem sentir que tá suja, não se incomodar com aquilo. Então a gente sempre dá prioridade a essas mudanças, ao tratamento, para depois começar o desfraude. Essa é uma dica muito importante também, que os pais podem Muito se esbarrar e legal. decidir que é uma coisa e culpar o próprio desfraude, esse próprio processo. Eu já desfraudei aqui em casa, mas não pensei em nada disso. Em fazer no verão, em interromper em caso de medicamento. Acho que eu não pensei em nada disso. Então, assim, dicas muito valiosas. Obrigada, Sim. Amy, por você estar aqui dividindo isso com a gente. Tenho certeza que o pessoal está gostando muito. O que é mais indicado? O uso do pinico ou do redutor, né? Aquele redutor que a gente coloca no vaso sanitário. Então, eu posso dizer uma coisa, a mãe da criança outra, o pediatra pode achar que o melhor é outra coisa. Eu sempre falo, quem vai decidir isso vai ser a criança. Por quê? O pinico e o redutor da privada, os dois têm suas vantagens e desvantagens. Vamos falar do redutor, né? O uso do redutor, ele é mais higiênico, sim. E tem gente que pensa, eu vou direto ao ponto, né? Eu vou ensinar já a criança a fazer o xixi direto na privada. Só que a criança pode acabar criando uma aversão aí, pode não estar pronta e aquilo tudo pode assustar. Então não pode funcionar. E a mãe e o pai acham que deu tudo errado. Mas ele é mais higiênico, pode dar certo se você comprar um redutor, né? E pode funcionar direto com a criança, mas você pode ter que pensar no pinico que tem lá. Ele acaba sendo meu preferido, porque o pinico, tanto o pinico quanto o redutor, eu sempre oriento que os pais eles levem a criança para participar do momento de escolha deles, né? Porque eles têm que escolher. É uma coisa que eles têm que sentir que nem que seja uma coisa simples, né?
mas eles precisam participar daquele momento de escolha, porque é uma coisa que eles têm que entender que é para eles. E tem que ser personalizado, uma cor bonitinha, para agradar, para ficar uma coisa familiar, né? Porque senão, de fato, tudo isso assusta, é uma coisa nova. O pinico, eu sempre oriento que antes de você tirar a fralda de vez, compre o pinico antes. Ele tem essa vantagem de aumentar a chance da criança se familiarizar. Ele como se tornasse um brinquedo. Você compra aquele pinico antes de tirar a fralda, deixa lá no meio dos brinquedos da criança, pega uma boneca, brinca de fazer xixi e cocô. Tem boneca que você bota o líquidozinho, sai a aguinha e sai como se ela estivesse fazendo xixi. Você imita, né? Simula o xixi e cocô, brinca de massinha, de fazer massinha, massinha de modelar marrom, finge que é o cocôzinho da boneca. Você mostra, simula aquele ato de fazer o xixi e cocô para a criança ver que aquilo é possível, que a boneca faz assim, brinca com os animaizinhos, com bichinho de pelúcia. Você torna aquilo um brinquedo e a criança vai se familiarizar por um tempo com Trazer o aquele. lúdico para o momento, né? E antes da criança encarar esse desfraude, esse tirar a fralda, ela já vai estar ali se familiarizando com o pinico. Depois, vou tirar a fralda. Minha criança está preparada, analisei todos os sinais. É hora de eu tirar a fralda da criança. Você vai pegar aquele pinico e aquele pinico vai ficar no banheiro. De lá ele não vai sair. A gente não usa mais o pinico para esses fins, né? Para fazer o xixi e cocô em outros cômodos. Vai ser só no banheiro. E a criança vai entender. Você tem que explicar para a criança que agora o pinico fica lá, que a bonequinha faz lá e que ele pode fazer lá também. Então, o pinico ele tem essa vantagem. Eu acabo preferindo ele, mas às vezes o uso do redutor ele funciona muito bem e realmente você vai direto ao ponto. Mas aí uma outra dica que eu já vou puxando para a dica aqui, que é uma dica principal, que alguns pais já devem ter escutado falar, mas é que é para ser levada a sério. A gente precisa, usou a privada. A gente precisa que os pés dessa criança estejam apoiados em alguma coisa. E aí a gente vai se virar em casa. A gente vai pegar um balde, vai virar de cabeça para baixo. A gente vai botar um banco, vai empilhar livro, vai pegar uma caixa. Os pés dessa criança não podem ficar soltos, porque é muito mais fácil ela se distrair do que ela estar focada em fazer alguma coisa ali, o xixi e o cocô na privada. Os pés soltos podem causar uma insegurança, pode criar algum tipo de medo. Então a gente precisa botar o pé apoiado no lugar. E tem gente que me pergunta como Tem é os que banquinhos, né? Tem os banquinhos para banheiro mesmo, para a criança ficar mais alta na pia. Pode usar exatamente esses também, né? E para ajudar até na hora de fazer o cocô, que aí você fica na posição certinha e a criança consegue fazer com mais facilidade. Tem uma pergunta que já me fizeram também, quando é que eu passo do pinico para a privada? Eu sempre falo, quando a criança tiver altura suficiente, aliás, quando ela tiver a independência de sentar na privada sozinha e sair, nem que seja com um pouquinho de ajuda sua, mas ela precisa já ter aquela independência de sentar naquele lugar e sair, sem medo. Então, quando ela já tiver isso, já tiver uma altura para isso, já tiver confortável para isso, é hora de você ir para a privada sem medo, com o uso do redutor ou não. É aí que você faz a transferência. Muito show. Tem uma pergunta que mandaram para a gente também, que eu achei até interessante. É uma boa estratégia incentivar a criança a fazer xixi em outro lugar? Como, por exemplo, tipo na roda do carro, né? Se a criança está tendo, sei lá, alguma resistência a fazer no pinico e tal. É uma boa estratégia isso? Olha, para alguns podem funcionar, né? Eu acho que eu entendi mais ou menos esse exemplo da estratégia da roda. Talvez se você estiver num lugar mais familiar e isso funcionou alguma vez para criança, você pode reforçar isso, sim. Mas eu sempre oriento, uma dica muito boa em casa. Isso é uma coisa para ser feita mesmo. Em casa, eu tenho um banheiro social e na suíte. Eu tenho um banheiro social e um banheirinho de empregada. Você vai treinar sempre nos dois banheiros, em todos os banheiros que você tiver em casa, ou então no. Perdão, deixa eu só tirar aqui meu celular, o relógio despertador. Nem apareceu. Nem apareceu pra gente. Isso apareceu para mim e ia começar a apitar aqui no meio da nossa conversa. A gente sempre utiliza a estratégia de treinar a criança em todos os banheiros que tiver em casa. Se tiver um banheirinho lá embaixo no condomínio, às vezes passar com ela lá para ela aprender a fazer
usar a privada ou o piniquinho em outros lugares, né? Então, na minha casa, o mais normal, né? Na minha casa só tem um banheiro. A avó mora próximo, vamos levar na avó, ou então vamos incentivar que ele que ele use o banheiro de outros lugares mesmo, na casa de amigos próximos, ou onde vai sair, né? No mercado, na escola, né? Então, o legal é a gente usar essa estratégia de variar o banheiro. Não é legal a criança aprender sempre no mesmo banheiro, no mesmo lugar. Mas, assim, pegar o pinico e levar para o quarto, fazer na sala, ficar mudando em outros cômodos, não é indicado, tá? O pinico ele tem que ficar no banheiro, ela tem que entender que é no banheiro o lugar da higiene, a partir de agora. Até antes de tirar a fralda, quando você começa a pensar no desfraude, você já passa a fazer essa troca, a troca da fralda no banheiro. Não é mais no sofá, na cama, no chão da sala, não. Você leva a criança para o banheiro, mesmo que ela ainda não esteja preparada para desfraldar ainda. Mas toda vez que você fizer essa higiene, você tem que fazer no banheiro para mostrar para ela que agora é lá o lugar da higiene. Escapou o xixi na sala, estou fazendo desfraude, a criança já está sem fralda. Escapou, a criança estava na sala, escapou, xixi, cocô. Leva ela para o banheiro, troca no banheiro, depois você vai e limpa a sala, mas o lugar de fazer é no banheiro. Aí você fala com a criança, termina, né? Vê se senta lá no pinico no vaso, vê se não tem mais coisa para sair. Limpa a criança e fala, tá tudo bem, escapou, não tem problema. Da próxima vez você chama a mamãe, papai, que o lugar de fazer é aqui, se der tempo. Você fala com a gente que a gente te traz no banheiro. Mas aí o lugar de higienizar é sempre só no banheiro. Tá, joia. Antes de você falar um pouco de várias dicas, eu vou ver algumas perguntas que o pessoal foi mandando aí, tá? Deixa eu ver aqui, peraí que eu tenho que chegar para frente para enxergar. E quando a criança segue os comandos, porém não quer usar de jeito nenhum o vaso ou o penico. Uma criança se recusa a usar o penico. Eu acho que o que eu entendi da pergunta, quem fez foi a Vivi. O que eu entendi da pergunta foi, ela já entende cada coisa do seu lugar, já está nessa fase dos comandos que você falou, mas está recusando o pinico e o vaso. Que dica que você tem para dar para a Vivi? Aí a gente entende que alguma coisa, alguma versão a esses dois recursos, né? Ou a privada, ou o pinico, ou o próprio contexto do banheiro. A gente tem que pensar que está acontecendo alguma coisa com essa criança que está causando um tipo de ansiedade, de medo, que ela não está gostando daquilo ali. Então, como é que a gente vai trabalhar isso? Se a criança já tem o pinico, vamos fazer aquilo. Já tirou a fralda? Eu não sei, tem que ver essa pergunta, essa resposta também. Se ela já tirou a fralda e não está funcionando, a gente vai ter que dar um passo para trás. A gente vai ter que colocar a fralda de novo. Uma coisa que eu quero que todo mundo entenda. Dar um passo para trás significa avançar. A gente tem que respeitar o tempo das crianças, ou seja, é retroceder para avançar. Dar um passo para trás é normal e é muito preciso. Então, a criança, sei lá, já tem 3 anos, mas ela não quer a privada, não quer o piniquinho de jeito nenhum. Ou então você sente até que ela tem medo de entrar no banheiro. Então, a gente vê que é uma coisa emocional, psicológica que a gente tem que trabalhar. Como é que a gente trabalha isso? Com os livrinhos, com vídeos infantis, porque os livrinhos são muito importantes. É uma coisa muito importante que quando eu falo do desfraude, não tem como não falar na ajuda que os livrinhos dão. Tem muitos vídeos infantis que dão. Eu sempre aconselho também, dou a dica de ter um passo a passo do banheiro. A criança precisa entender cada coisinha, a importância do papel higiênico, de tudo. Ela tem que participar na hora de dar descarga também, se ela não sentir medo do barulho da descarga. Dar tchau pro cocô. Tornar isso uma coisa leve. Então, ela não consegue, ela já entende tudo isso, mas não consegue lidar, fazer no pinico de jeito nenhum. Então, tem alguma coisa de errada com aquele pinico. Vamos voltar, dar um passo para trás, deixa ela com a fralda e vamos trabalhar com o pinico lá no quarto, igual um brinquedo. Vamos trabalhar, dar banho ali nos brinquedinhos dentro do pinico. Vamos inventar a ideia para que aquele pinico seja uma coisa legal para ela, não seja uma coisa que traga medo, aflição. Talvez também a gente tem que pensar no nosso comportamento, né? Será que a gente está deixando aquela criança, forçando ela a ficar sentada naquele pinico e ela pensa, pinico, vou ter que ficar sentada, ai meu Deus do céu, hora de ficar sentada, privada, não quero ficar sentada.
Primeiro, uma dica muito boa e muito importante para todos os pais. A gente não pode deixar uma criança sentada na privada, nem para brincar, no piquinho, por mais de 10 minutos aí. É no máximo 10 minutos, mas eu falo para deixar a criança tentando fazer alguma coisa de 2 a 5 minutos. Passou disso, essa posição pode trazer, além de desconforto para a criança, pode gerar alguns problemas no futuro, inclusive visão de bem. Então, vamos evitar que a criança use aquele perigo para ficar sentado. Vamos fazer daquilo uma coisa divertida, né? Vamos trabalhar com lúdico com Trazer ela, o lúdico. para depois a gente avançar. E aí a gente mostra que depois aquele piniquinho ele vai para o banheiro e vai se tornar um lugar de sentar sim, mas sentar rapidinho para ver se o xixi e o cocô sai. E a gente mostra a boneca fazendo, né? A gente mostra os vídeos das outras crianças fazendo ali, para que está servindo aquele pinico agora. Mas se ela tem esse medo antes, a gente mantém a fralda e trabalha esse emocional dela. Não adianta forçar. Forçar só vai trazer prejuízo nesse momento agora. E a questão do livro que você falou, já eu vou mostrar alguns livros aqui. Você pode, inclusive, levar o livro para o banheiro, né? Enquanto a criança está sentada ali no piniquinho, você está fazendo a mediação da leitura com ela, né? Que o livro também traz esse lúdico. Deixa eu pegar outra pergunta aqui. Meu filho tem 2 anos e 4 meses, ele avisa que fez, mas não sabe ainda antecipar a vontade. Vale deixar sem fralda? Então, a criança já avisa que fez, mas já fez. Não antecipa. Estou com vontade de fazer xixi. Isso acontece muito. Isso, acabou a pergunta? Acabou. Então, isso é um sinal de que ele já responder. está incomodado. Nesse momento, a gente não vai pensar nos números, não, na idade. Ah, mas ele já tem 3 anos. Aí a gente vai pensar no momento ideal. Esquece os números agora, esquece a idade. Ele já apresenta esse sinal? Legal, isso quer dizer que ele está incomodado, ele quer que você troque porque ele sujou e ele sabe que você vai trocar. Talvez, vamos avaliar se ele apresenta os outros sinais esses outros sinais que eu já falei, tanto físico, né? E vamos dar mais um tempinho. Se ele já apresenta tudo isso, a gente tira a fralda e vê como é que fica. Porque nesse primeiro momento, você que vai instruir. Ele ainda não sabe que é lá na privada, no piniquinho, que vai fazer esse lugar. Para ele é na fralda, sempre foi na fralda, você que vai ter que mostrar para ele. E no início vai ter escape, até ele aprender, até isso entrar na rotina dele, ele entender isso por repetição no cotidiano dele, ele vai demorar, ele vai fazer aquilo nas calças sim. Você pode ver, ele já apresenta a maioria desses sinais, eu vou tirar e vou começar a mostrar para ele o lugar novo de fazer. Mas vai ter muita roupa suja ainda, mas ele precisa passar por esse processo para entender que é o novo contexto que ele vai viver. Mas talvez não, se você vê que isso continua, tirou a fralda, não deu certo, ele não reage bem. Tá mais fazendo, não entendeu ainda o novo lugar, tá mais fazendo nas calças do que me avisando antes. Volta, né? O que eu falei. Dá um passo para trás, deixa as fraldas, vamos trabalhar isso com ele aos poucos. Eu posso até, eu acho que dar uma outra dica aqui para a gente começar para eu falar desse desfraude, que as mães confundem muito. Então, um tal de tira a fralda para ficar em casa, coloca para sair, isso confunde muito a cabeça da criança. Eu quero desfraldar o meu filho, Emily, como é que eu vou fazer? Eu sempre dou para os meus pacientes, e você pode fazer até à mão, uma tabela, eu coloco a tabela para ter aqui. Uma tabela com todos os horários do dia, de meia em meia hora. Né? Eu faço essa tabela e eu posso deixar disponível para quem quiser me pedir, eu dou essa tabela. Eu falo para a mãe para fazer, imprimir umas 7 tabelas dessa, né? Para 14, né? Por 2 semanas, você avalia 7 ou 14 para você avaliar os horários que o seu filho está fazendo xixi com a fralda. E você vai avaliar fazendo o quê? De meia hora, você vai levar essa criança ao banheiro. Mas você não vai perguntar se ela está com vontade de ir no banheiro. Você não vai falar muito, vamos no banheiro para tentar fazer o xixi, não. Você vai dar um comando simples. Vamos ao banheiro. Acordou? Vamos ao banheiro. Daqui a meia hora, vamos ao banheiro. E aí você vai ver se sai alguma coisa ou se já tá feito alguma coisa na fralda. Fez xixi ou cocô? Você bota X de xixi, C de cocô. Depois de umas 7 ou 14 tabelas dessa, 1 ou 2 semanas, fazendo todo dia, marcando todo dia nessa tabela,
você vai ver, você vai fazer uma média dos horários que o seu filho faz o xixi e o cocô. Claro que Muito você não vai legal. sempre em cheio, né? Mas aí você fala, ele tá me apresentando todos os sinais, ele já quer tirar essa fralda dele. Vou arriscar de tirar a fralda agora, vamos ver se vai dar certo ou não. Você vai fazer uma outra tabela dessa, uma única tabela, e vai estabelecer lá, você vai colocar os horários que você vai levar essa criança ao banheiro. Pelo menos 6 vezes ao dia que você vai levar essa criança sem perguntar. Só dando um comando verbal. Vamos ao banheiro. E aí tem horas que essa criança vai fazer antes, tem horas que essa criança vai fazer depois. Mas com o tempo ela vai entender que você vai dar um comando e ela vai, e que você está levando ela para fazer naquele lugar, e que é naquele lugar agora que ela vai fazer. E Muito aí você legal vai essa seguir dica. isso, você vai ter tirado a fralda. Aí você tira a fralda dele e vê como é que vai funcionar. Uma dica nisso para crianças autistas ou que não possuem comunicação verbal ainda, né? Na hora da gente falar, dar esse comando, vamos ao banheiro, você deixa com a criança uma imagem, um cartãozinho, uma imagem de uma privada ou de um piniquinho ou de um desenho de uma criança na privada. Você dá para essa criança manuseia a mão dela, pega a mãozinha dela, faz ela pegar e fala, vamos ao banheiro, e leva ela ao banheiro. Até que um dia vai que ela mesma desenvolva essa linguagem, fale para você, ou então daqui a um tempo ela vai entender que toda vez que ela te mostrar essa figurinha, ou que você mostrar essa figurinha para ela, é sinal de que vocês vão ao banheiro. E quando ela quiser mais para frente, ela vai saber que é só mostrar essa figurinha que você vai levar ao banheiro. Então essa é uma dica para principalmente pais de crianças autistas, né? Se comunicam aí pela imagem. A criança ela precisa ver para aprender, para entender as coisas. Então, esse cartãozinho, para dar esse comando para a criança associar, até na escola, né? Tá na escola, mostra o cartãozinho para a tia, e a tia vai ver, opa, ele quer ir no banheiro. Com o tempo, ele vai desenvolver isso, né? Com repetição. Então, essa é uma dica Muito aí para a bom. gente pensar, para a gente poder tirar a fralda. Primeiro, a gente analisa a criança, vê se ela apresenta todos esses pré-requisitos. Ah, o que ela não apresenta? Dá para eu trabalhar em casa? Vamos trabalhar. Ela não consegue ficar sentada? Vou trabalhar ou ficar sentada com ela. Vou trabalhar as instruções simples. Meu filho já apresenta tudo isso, eu vou fazer essa tabela, né? Só umas 7 vezes, só uns 7 dias de tabela. Vou ver tudo isso, depois eu faço uma tabela e estabeleço os horários que eu vou levar o meu filho para o banheiro, mas aí eu vou tirar a fralda. Entendeu? Mais ou menos esse o Uhum. raciocínio. Emily, o tempo está passando muito, muito rápido. A gente já está com Quero nem. 42 minutos de live, tem muita informação ainda. Eu Tem tô uma tentando. pergunta aqui, acho que uma pessoa que trabalha no berçário, a Márcia de Oliveira. Ela disse assim: alguns bebês do meu berçário começam desfralda e, consequentemente, começam só a fazer o cocô na fralda e o xixi na privadinha. Por que isso acontece? Existe uma coisa de primeiro o xixi que faz na privada, o cocô ainda na fralda? Tem alguma relação ou não? Eu já vi alguns casos assim, principalmente um caso de. Foi até um pai que já tinha comentado comigo que a filha, ela, para fazer. Eu não sei se é bem isso, mas eu acho que é por aí. A filha, ela fez o xixi, consegue, avisa que quer fazer o xixi e faz na privada, mas o cocô não avisa. É uma questão, eu não posso falar com certeza, mas o que pode estar acontecendo, né? O que eu imagino que seja essa relação da criança com o cocô, né? Talvez para fazer o xixi seja um pouco mais fácil para a criança, talvez fazer o cocô na privada ou no piniquinho assuste ela. Às vezes, no caso do pinico, o fundo do pinico fica muito próximo do bumbum da criança. E ela tem alguma, assim, fica meio agoniada de soltar o cocô ali, ou então na privada, o barulho que o cocô faz, soltar um cocô na privada. Talvez isso para a cabeça da criança fique um pouco difícil de ser processado, ter um pouquinho de medo. Pode ser isso, como pode não ser. Eu acredito que é porque o xixi é uma coisa mais fácil, o cocô dá aquela tensão na criança. A gente tem que verificar também a prisão de ventre, que é uma coisa que preocupa muito nesse processo de desfraude, que às vezes a criança, e a gente lidar assim com o cocô de uma forma muito, muito ruim.
Porque o cocô não é uma coisa ruim, o cocô é uma coisa boa, um sinal de que o nosso corpo está funcionando. Mas tem muitas pessoas, muitos pais ou os amiguinhos que tratam o cocô assim: ah, que cocô fedido, seu cocô fede, ah, que cocô feio. Não, o cocô não é uma coisa ruim, não é feio, não é fedido. Isso pode fazer essa imagem do cocô, essa visão que a criança tem do cocô, ou até um medo que ela tem na hora de fazer o cocô, que pode doer. Isso faz com que a criança se envergonhe do cocô, prenda o cocô, e cada vez que ela segura esse cocô, o cocô fica preso. Um cocô preso, ele perde água. Perdendo água, ele resseca, né? E o que que causa? Prisão de ventre. A prisão de ventre, a gente associa o quê? A dor. Toda vez que eu vou fazer um cocô, eu sinto dor e a criança vai associar isso a uma coisa ruim. E cada vez mais ela vai prender. E aí fica aquela coisa, aquela imagem ruim que a gente tem do cocô, sabe? Que como a gente trata normalmente o cocô como uma coisa feia, né? E a gente tem que tratar isso com mais naturalidade. Brincar, né? De fazer massinha, de modelar e De simular novo, o trazer o cocô. lúdico. Sim, sim. Trazer o lúdico sempre é muito importante. A cor do seu cocô agora, o seu cocô não tá fedido, olha, tá grande, olha como é que é o cocô do gatinho, é diferente do seu, esse cocô saiu pequeno. É brincar mesmo com o cocô, vamos dar tchau pro cocô e dar descarga. Então a gente tem que trazer essa história, essa imagem do cocô como uma coisa positiva, até porque é um sinal de que o nosso corpo está funcionando bem. Então a criança tem que entender que o cocô é uma coisa boa. Talvez seja isso, essa representação ruim do cocô negativa, que faça a criança aprender. Ou talvez ela associe a dor, né? Ah, eu tô com dor de barriga, eu sei que se eu for pro privado, minha mãe vai ficar lá na porta mandando eu fazer força, ela vai ficar preocupada, talvez vai me dar supositório, vai associar a muitas coisas negativas. Talvez seja isso um motivo do xixi ser mais fácil e o cocô a criança ainda não avisa, né? Talvez por desconforto, E, né? Eu não sei, eu não e posso dar como certeza, mas imagino que seja por a aí. Márcia até está aqui, ela acabou de falar, obrigada. Para quem trabalha em berçário, né, que eu acho que é o caso da Márcia, é sempre bom levar essas orientações que a Emily está falando aqui para os pais, porque os pais desconhecem, né? Por exemplo, passei pelo desfraude e não sabia de nenhuma dessas dicas, não conhecia a Emily antes, enfim. Então, é sempre bom, e assim, mas eu acho que o mais importante que a Emily está trazendo é a gente trazer a questão para o lúdico, porque realmente é uma parte, é o estranho para a criança, e ela vai precisar de muita segurança, de muito acolhimento, e o lúdico faz isso muito bem. Né? E só mais uma pergunta que eu queria destacar aqui, porque eu acho que as outras elas estão muito repetidas e você está respondendo bem e a gente já está com o tempo bem apertado. Minha filha tem 2 anos e 2 meses, ela no começo estava se sentindo incomodada com a fralda, sempre dizia que tinha feito, e aí ela começou já a tirar a fralda. Mas ela tem uma hora que ela não quer sentar no pinico. Acredito que, de novo, você tem alguma outra dica ou, de novo, levar para essa questão do lúdico do pinico? O pinico ele pode ter uma coisa aí que passa despercebido pela gente, mas que faz toda a diferença para a criança. A gente tem que analisar. Até na compra do pinico. Os pinicos mais simples têm aquela superfície mais dura. Em muitas crianças causam um desconforto muito grande, o que prejudica tudo. Às vezes a criança ela não consegue fazer alguma coisa, o xixi ou o cocô, por conta da posição que ela fica dolorida, né, dessa superfície dura e talvez demore mesmo para fazer. Ela esteja até com muita vontade, mas ela não consiga fazer com muita rapidez o cocô, ela tem que ficar ali na posição sentada. Aquele pinico pode estar prejudicando de alguma forma, dependendo do pinico. Eu não sei se pode ser esse o caso. Né? E aí a gente volta a trabalhar É com o pinico. bom ficar de olho nisso, né? E a gente Talvez pode ver trocar o também, pinico. se for o caso, de passar talvez para o redutor, né? Talvez ela não esteja já se dando ali com o pinico e prefira o redutor, mas ela falou que são momentos, né? Que às vezes sim, às vezes não. Talvez depende da situação, né? Do tipo de desconforto que ela esteja. Eu entendi. Emily, temos 10 minutos. Eu vou mostrar aqui os livros bem rapidamente, mesmo para o pessoal conhecer. São livros que eu tenho, que eu recomendo. Esse daqui, até
é muito conhecido e eu acho até que ele é o campeão de venda de livros infantis na Amazon, porque ele é muito usado. Esse livro ele traz essa proposta do lúdico muito forte, que é o que tem dentro da sua fralda e a criança. Ele é um livro é o ratinho, né? E o ratinho ele vai encontrando vários animais e ele tem essa brincadeira aqui, ó, de abrir e ver como é o cocô de cada animal. Então tem o cocô do coelho, depois vem o cocô do cabritinho, e por aí vai, e lá no final ele vai mostrar a questão do pinico, né? Então, é um lúdico que leva a criança gosta de manusear, de abrir essa fraldinha, tem uma história. Então, assim, e lembrando, gente, que não é ler uma vez, né? É ler sempre, deixar talvez o livro lá no banheiro, pegar o livro sempre que a criança for no piniquinho, também é uma ótima ideia. E a criança já vai se familiarizando com a questão de tirar a fralda e de ir para o pinico. Um outro livro, que é um livro que eu adoro, que é Cadê Meu Pinico? Esse livro já tem uma história maior, ele não tem o pop-up, né, aquela brincadeira, já tem uma narrativa maior, mas é uma narrativa muito divertida, que é a Hortência, é todo rimado, a Hortência, ela vai com o piniquinho dela, e aí um animal, que é a vaca, acaba roubando aí o pinico dela. E aí todos os animais da fazenda começam a usar o pinico e a Hortência, que tá coitadinha, e o tempo todo repete, coitadinha da Hortência, que precisava fazer uma tal coisa com muita urgência. E essa repetição a criança gosta muito, porque vai para o lúdico, incentiva não só, né, a criança a usar o pinico, a procurar o pinico, né, o desfraude, mas também a questão da brincadeira com a leitura, incentiva aí a leitura. Então, é um livro que eu recomendo muito. Ele tem mais histórias, talvez para as crianças menores aí de 2 anos. Não vai dar para você de uma vez ler tudo, mas você vai lendo pedacinhos, vai fazendo a leitura das imagens, que as imagens são muito ricas, são muito engraçadas, né? Então, é um livro que eu recomendo muito. Então, esses 2 livros, existem muitos outros livros sobre desfraude, se a gente procurar bem, mas esses 2 são os que eu super recomendo, e eu vou deixar, inclusive, o link na minha bio, clicando lá, vai estar assim, livro indicado, o nome do livro, para vocês já irem direto para a Amazon, se vocês quiserem conhecer. Não sei se está dando para ver, porque às vezes dá uma diferença, está dando para ver o título, chega mais para trás. Tá. Fala. Queria dar uma dica também sobre os livros, né? Sobre a leitura dos livros. Quando criança, uma dica geral para qualquer tipo de livro, né? Mas principalmente nesse tema. Quando a criança, ela pede para você, volta nessa parte, ou volta nessa página, lê isso de novo. Isso é sinal, faça isso de novo, faça o que a criança está pedindo, volta na página. Porque é um sinal de que a criança tá interessada realmente naquela parte daquela história e ela quer que você reforce isso para que na cabeça dela aquilo se reestabeleça, se fixe de uma outra forma. Ela está como se fosse configurando. Está se organizando. Isso. Ela quer que você repita para que aquilo se fixe na cabeça dela. Então, toda vez que ela pede para repetir um livro, uma parte do livro, uma página, isso é importante para você e para ela, porque vai te mostrar que ela se interessou naquele livro, naquela parte, e que ela precisa que você repita para que isso entre na cabeça dela de uma forma que fique fixada, né, para ela, que ela realmente entenda. Ou que ela entenda de um jeito diferente, né? Cada vez que você conta, talvez ela pense de um outro jeito. Isso é muito importante. Principalmente no desfraude. Com certeza. Ela vai elaborando, né? E às vezes a gente se cansa da história, mas a criança ainda não se cansou e ela ainda precisa da história. E o que eu gosto desses 2 livros é porque justamente traz esse lúdico que você falou que é tão importante para esse momento. Por exemplo, esse livro aqui, você pode pegar, tem vários animais que usam o pinico nele. Então você pode pegar bichinhos de pelúcia e representar o que acontece na história. Então, assim, usar muito realmente a criatividade para fazer desse momento um momento único, um momento lúdico, e que a criança vá se familiarizando com a questão do pinico, né? E os livros, eles são grandes aliados para isso. E, assim, para além de usar livros que falem do pinico,
também recomendo que você deixe livros no banheiro e que torne esse momento da criança sentada no pinico um momento de prazer, de leitura, de contação de histórias, de mediação de leitura, né? Essa era Emily, uma a gente tem 6 minutos. Se outra você quiser dica dar que mais só uma dica muito rápida, fala. os livrinhos, eu sempre oriento também. Deixa uma caixa, alguns brinquedos grandes que não possam cair na privada também, mas brinquedos de banheiro. Deixe livrinhos de banheiro, mas são os brinquedos do banheiro, que não vão sair de lá. Que vão morar lá. Legal. E aí, toda vez que a criança quiser brincar com aquele brinquedo, ela sabe que ela vai ter que brincar no banheiro. Fáceis de se higienizar também. Ou então você fala com a criança, vamos no banheiro brincar com aquele brinquedo que mora lá no banheiro? E vai ser aqueles brinquedos que moram no banheiro que vão incentivar a criança de ir lá brincar lá. Aqueles livrinhos que a criança vai ler só no banheiro, que a gente não vai tirar, igual o pinico, a gente não vai mais tirar e botar em outro cômodo da casa. Então, essa é uma dica muito importante também. Deixa alguns brinquedos Muito no legal. banheiro, livrinhos no banheiro, para que a criança possa usar, lembrar, né? Associar o banheiro com aquele brinquedo. Última dica também, a criança fez o xixi, fez o cocô na privada, no piniquinho, parabeniza, celebra, porque isso vai fazer com que a criança entenda que ela fez teve um comportamento positivo, fez uma coisa correta, aumenta a chance dela repetir aquilo e retribui, dá uma figurinha para ela colar no piniquinho, personalizar o pinico toda vez que ela conseguir, dá um adesivo para ela colar, Legal. dá um brinquedo diferente, né? Varia, vai dar tipo um reforço. Toda vez que ela conseguir fazer o xixi no lugar certo, retribui ela com alguma coisa diferente. Não aquele brinquedo que ela brinca toda hora, que ela pode pegar a hora que for. Uma coisa nova, que ela vai ganhar toda vez que ela conseguir usar o banheiro privado do jeitinho certo, tá? Tem muito mais dicas, né? Muito que eu queria falar. Tem muitas perguntas aí que eu vou ver depois. E eu vou dar um jeito de responder todas as perguntas e falar o resto das dicas, porque eu sei que o tempo é muito curtinho, mas eu tentei aqui dar um resumidão. Gente, o Instagram ele vai derrubar a gente daqui a pouco, porque quando dá 1 hora de live, ele acaba com a gente. Por isso a minha pressa, porque por mim a gente continuava aqui conversando, porque o papo tá muito bom, você trouxe muitas dicas, eu quero muito te agradecer por você estar aqui. E quem não chegou aqui por causa da Emily, quem não conhece a Emily, sigam ela, tá aqui, to.emily Barros, não é isso? Emily com Y. E sigam ela, porque ela vai continuar dando dicas. Qualquer dúvida que a gente não tenha nenhum sanado aqui, podem procurar a Emily, que eu tenho certeza que ela vai ter o maior prazer de ajudar. Pode mandar sigam mensagem. ela lá, que eu sei que e acompanhe o trabalho dela, que é um trabalho muito maravilhoso e eu recomendo muito. Quem chegou pela Emily, me segue também, que eu estou sempre dando dicas de livros, né, de literatura infantil, por vários temas. E na semana que vem, nesse mesmo horário, 8h30, a gente vai falar sobre primeiros socorros com o Wesley, que está aqui, que é enfermeiro. Ele vai dar também muitas dicas, né, do que fazer quando a criança se acidenta, do que não fazer. Então, eu espero vocês. A gente também vai mostrar livros. E vou te dar 2 minutos para você se despedir, que é o que a gente tem agora. Infelizmente, né? Só sobrou isso. Fê, te agradeço mais uma vez por esse convite. Adorei poder estar falando um pouquinho, né, dado essas dicas. Espero que eu tenha ajudado a vocês. Estou disponível para qualquer pessoa me procurar. Pode mandar mensagem pelo Instagram, comentar por aí. Eu vou tentar ver essas perguntas que eu não vi nenhuma. Não sei se o Instagram deixa a gente ver depois, mas eu vou tentar ver e responder a cada uma as dúvidas que eu não consegui tirar, tá? Mas te agradeço, esse é um assunto muito legal que eu adoro falar. Espero ter ajudado. Ajudou muito, tenho certeza. Muitos comentários dizendo que adoraram, muito obrigada, e dicas maravilhosas. Infelizmente, o Instagram ele tira os comentários, mas eu tenho aqui algumas perguntas, acho que eu não consegui fazer, eu vou te mandar. E falando, pessoal que está chegando agora, que não viu, essa live vai ficar gravada tanto aqui no IGTV quanto no YouTube também, que eu sempre baixo e coloco lá no YouTube, tá bom? Beijo grande para todo mundo que está aí. Foi um bate-papo muito gostoso. Não deu para a gente falar, para eu dar beijo para todo mundo que entrou, mas eu vi que muita gente querida entrou. Muito obrigada pela presença de vocês. O Instagram acabou de me avisar que a gente tem 26
segundos. Vamos tirar um print? Vamos fazer um sorriso, aproveitar esses segundos. Vamos lá, sorriso. Você tirou, Guga? Não, você tem que tirar ele. Eu Ai, meu Deus, tirei. como é que tira aqui? 10 segundos. Eita, deu. Acho que foi.